Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos a parte 3 e última parte sobre o agrupamento de orações em períodos. Hoje vamos estudar as orações coordenadas e orações subordinadas no período composto. O mesmo princípio sintático que acabamos de analisar lá nas aulas anteriores, falando sobre esse assunto de agrupamentos de orações no período composto, repete-se na construção do período composto. As orações independentes entre si estarão ligadas por coordenação, aquelas justapostas, colocadas uma ao lado da outra, sem que elas tenham dependência entre si, sendo independentes, sintaticamente falando. E as orações que dependem de outra, isto é, subordinam-se, estarão ligadas por subordinação. Olha, o próprio nome fala subordinação, uma está subordinada à outra, dependendo da outra, para que tenha sentido completo. Vale ainda lembrar, quer as orações sejam sintaticamente independentes, que são as coordenadas, quer sejam sintaticamente dependentes, que são as subordinadas, sempre haverá relação entre elas no plano do sentido, desde que formem períodos coesos e coerentes. Coesos, que mantêm a ligação, as orações mantêm ligação dentro do período. E coerentes, que tem nexo, harmonia. Observe um exemplo com orações coordenadas. Outros 3 comentários, ouvidos com mais frequência, estão ligados à desigualdade de gênero e têm a sexualidade da mulher como ponto de partida. Primeira oração. Outros 3 comentários ouvidos com mais frequência estão ligados à desigualdade de gênero. Olha, a primeira oração, até a palavra gênero. E a segunda oração? E tem a sexualidade da mulher como ponto de partida. No plano do sentido, a relação entre as orações, porque uma se adiciona à outra para caracterizar os comentários. Estão ligados à desigualdade de gênero. Tem a sexualidade da mulher como ponto de partida. Quanto à sintaxe, essas orações são independentes, isto é, uma não exerce função sintática em relação à outra. Além disso, elas são sintaticamente equivalentes, pois ambas se referem ao mesmo sujeito. Outros 3 comentários. O processo de construção aqui é o da coordenação. Agora, nesse exemplo, as 2 orações encadeiam-se por meio da conjunção e. As conjunções coordenativas estabelecem relações de sentido entre as orações do período composto. Daí, a necessidade de serem utilizadas de acordo com a ideia que transmitem. Por exemplo, a luz apagou-se de repente e acendeu após 5 minutos. Nesse período, a afirmação "a luz apagou-se de repente" foi adicionada à outra. Acendeu após 5 minutos. Olha a ideia de adição, por meio daquela conjunção e, que dá a ideia de adição. Agora, olha no próximo exemplo. A luz apagou-se de repente, mas acendeu após 5 minutos. Agora, a afirmação acendeu após 5 minutos foi contrastada com a outra. A luz apagou-se de repente. Ou seja, o que se diz na segunda oração contraria as expectativas geradas pelo que é dito na primeira, por meio da conjunção mas, que dá a ideia aí de contrariar o que foi falado anteriormente. Essa conjunção adversativa, mas.
Os irmãos liam diariamente no jardim ou jogavam bola no quintal. Nesse período, duas ações alternam-se, revezam-se, ler e jogar bola. Olha lá, nós temos a conjunção ou, que dá a ideia de alternância. Ó. Os irmãos liam diariamente no jardim ou jogavam bola no quintal. Tá? Próximo. Beto está acamado, portanto, não poderá brincar. Aqui, a segunda oração exprime uma afirmação que se conclui a partir do que se disse na primeira. Olha, como ele está acamado, portanto, não poderá brincar. Conclui-se que Beto não poderá brincar por estar acamado. Tá? Então, ali a conjunção, portanto, né, exprime uma conclusão. Não chegue perto do fogo, pois poderá se queimar. Temos a conjunção pois. Vamos ver qual o significado dela na segunda oração? Nesse caso, a segunda oração esclarece e explica o motivo do que se diz na primeira. Saber encadear as orações, ligando-as com as palavras certas, para expressar o que realmente se deseja, é essencial para produzir um bom texto. Ou seja, o que é um bom texto? Um texto coeso e coerência, com os conectivos adequados, porque além dele ligar palavras, orações, períodos, eles também mantêm um significado. E com coerência, né? Com harmonia, as ideias bem de forma harmônica. As conjunções também são chamadas de conectivos, que eu acabei de falar. Isto é, elementos que fazem conexão, ligação. As que interligam orações coordenadas são conhecidas como conjunções coordenativas. Exemplos mais comuns: e, mas, porém, ou, logo, pois, porque. Como vimos, mesmo sendo sintaticamente independentes, as orações sempre estarão ligadas pelo sentido. É o que ocorre com as orações ligadas por coordenação, uma vez que a vírgula ou a conjunção as torna autônomas do ponto de vista da sintaxe, tanto que é possível separá-las por ponto final. A luz apagou-se de repente, olha, ponto. Acendeu após 5 minutos, ponto. Os irmãos liam diariamente no jardim, ponto. Jogavam bola no quintal, ponto. Para mostrar que elas são sintaticamente independentes. Beto está acamado, não poderá brincar. Não chegue perto do fogo, poderá se queimar. No entanto, existe entre elas uma dependência de sentido, indicada pelas ideias de adição, contraste, alternância, resultado ou explicação. Vejamos agora um caso diferente. Considere este exemplo. O levantamento do Ibope, comandado pela Ambev Skol, questionou se os entrevistados têm algum tipo de preconceito. Vamos ver a primeira oração. O levantamento do Ibope, encomendado pela Ambev Skol, questionou. Segunda oração. Se os entrevistados têm algum tipo de preconceito. Aqui, a segunda oração depende da primeira, tanto na construção quanto no sentido. Repare que a segunda, ligada à primeira pela conjunção se, funciona como se fosse um pedaço da primeira, pois desempenha a função de objeto direto. Questionou o quê, né? Dizemos, então, que a segunda oração é subordinada à primeira. O processo de construção sintático, portanto, é o da subordinação. O levantamento do Ibope, encomendado pela Ambev, questionou o quê? Então, vai funcionar a segunda oração como um objeto direto, completando o sentido da primeira. Veja algumas conjunções subordinativas de uso frequente, o papel sintático que a oração por elas iniciada desempenha. Pesquisa mostra que 73% dos entrevistados já disseram frases consideradas ofensivas contra mulheres, negros, gordos e população LGBT. A oração que 73% dos entrevistados já disseram frases consideradas ofensivas contra mulheres,
negros, gordos e população LGBT tem valor de substantivo, porque funciona como objeto direto da oração anterior. Pesquisa mostra o quê? Vemos que a segunda oração está encaixada na primeira, completando o sentido do verbo mostra. Quem mostra, mostra alguma coisa. O brasileiro não tem consciência de que as coisas que diz demonstram preconceito. A oração destacada tem valor de adjetivo, porque funciona como adjunta de nominal do sintagma às coisas, no qual ela está encaixada. O universitário Jonathan Vicente, de 26 anos, sentiu preconceito velado dos frequentadores em um shopping de luxo quando entrou com bermuda e regata. Neste exemplo, a oração, quando entrou com bermuda e regata, tem valor de advérbio, porque funciona como adjunta adverbial do verbo sentiu, indicando o tempo, a ocasião em que o universitário sentiu o preconceito. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.